Olá, queridos irmãos. O propósito desse tema é falar sobre o vírus da morte. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Não é verdade? O que será que a Bíblia tem a nos dizer? Em primeiro lugar, quero lhes falar sobre a tremenda corrupção do gênero humano nos dias de Noé e a reação de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E nós sabemos que quem anda com Deus sabe o que ele vai fazer diante de tal situação como aquela. Havia intimidade, muita intimidade, entre Noé e o Senhor, nosso Criador. Veja o que diz a palavra, em Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E seus dias serão 120 anos. Olha que coisa interessante. Deus falando sobre a contenda do Espírito Santo com a vida do ser humano, totalmente distante de Deus. Em Gênesis 6, 5 a 9, nós encontramos uma outra palavra muito poderosa. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, nosso Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé andava com Deus. Noé era um homem de intercessão. Noé queria agradar o coração de Deus. E essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Será que eu estou andando com Deus? Será que nós estamos andando com Deus? Será que os homens de Deus, as mulheres de Deus estão andando com Deus hoje? Deus falou com seu amigo Noé que a humanidade seria dizimada da terra. Deus não faz nada sem antes falar com o ser humano. Na verdade, irmãos, a intimidade de Deus é com seus amigos. A estes ele se dá a conhecer. Que coisa linda! No livro de Amós, que é um profeta muito abençoado, ele diz que Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Quer saber? Onde é que estão os profetas dessa geração, com os quais Deus compartilhará seus planos e a sua perfeita vontade? Onde eles estão? Eu quero me colocar na brecha. Você quer? É certo que você quer se colocar na brecha, não é verdade? Onde se encontram os profetas que foram avisados das coisas que Deus está fazendo e ainda vai fazer? E eu quero lhes fazer uma pergunta. Se os profetas do Velho Testamento estivessem aqui hoje, nesse tempo presente, qual seria a mensagem que eles dariam a esta geração? Que pergunta, apóstolo, hein? Então eu quero lhes fazer lembrar essa experiência não só de Noé, mas também de Sodoma e Gomorra. Não é verdade? Deus avisou a quem ele estava disposto a destruir a cidade. Por quê? Por causa da corrupção do gênero humano. Muito triste isso. Em Gênesis 3, de 10 a 13, diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Impressionante. Impressionante como Deus vem observando a terra, não é verdade? Diz a Bíblia que então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Olha que palavra, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã
e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ele foi se aproximando de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor então promete a Abraão a terra de Canaã. Que promessa maravilhosa. Em Gênesis 3, versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Te faz lembrar a situação dos dias de Noé? O Senhor é misericórdia e nos ama, e o Senhor mais uma vez promete a Abraão a terra de Canaã. Está lá em Gênesis 19, versículo 1 até o versículo 4, que diz algo tremendo. Ló recebe em sua casa 2 anjos do Senhor. Na minha opinião, Jesus e o Espírito Santo. Quer saber? Isso se chama a manifestação teofânica da presença de Deus. Abraão ficou com Deus Pai e Jesus e o Espírito Santo foram até Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos entraram lá, Ló estava sentado, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se em terra, porque ele sabia que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Deus estava para realizar algo tremendo sobre Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus estava chegando ali. Disse: meus senhores, vinde à casa do vosso servo, pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Os anjos imediatamente responderam: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. E foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, que eram grandes pecadores, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos os povos de todos os lados. Na verdade, esses homens maus de Sodoma queriam violentar aqueles 2 anjos. Eles vieram, na verdade, para abusar desses 2 anjos. Olha em Gênesis 18, 16 a 20. Deus, então, anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus fez isso com Abraão. Deus não podia esconder de Abraão. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, Abraão ia com eles para os encaminhar. E é bom lembrar aqui um detalhe, que Abraão é chamado amigo de Deus. Aos amigos, Deus se revela. Deus revela a sua intimidade. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que certamente Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele, no meu amigo Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Eu não posso esconder dele. A minha ação na terra, eu preciso de sócios, eu preciso de pessoas que trabalhem comigo. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Que lindo! Abraão era responsável em passar para as suas futuras gerações os planos de Deus, a vontade de Deus, a justiça e o juízo. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor, os pecados de Sodoma e Gomorra têm se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito, 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 muito. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está chamando a atenção de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 8, de 22 a 26, Abraão intercede com todas as forças do seu coração, porque ele sabia que ali em Sodoma estava Ló. Então, partindo dali, aqueles homens foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Olha a peleja de Abraão de intercessão. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti.
Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, que coisa gloriosa, que coisa tremenda. O papel do intercessor, o papel daquele que é amigo de Deus, o papel daquele que clama por misericórdia. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Que lindo, que lindo, que lindo. Oh, meu Deus, hoje nós somos milhares de pessoas orando. Gênesis 18, 32 e 33. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se ele fala somente mais dessa vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Talvez tranquilo, daquela intercessão diante de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus por misericórdia. Em Gênesis 19, de 12 a 22, os anjos, né? Tem alguém aqui mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quanto tens na cidade. Faze-o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor, seus pecados, têm se aumentado, chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gente, que drama, que drama. Os dois anjos, na manifestação teofânica de Deus, os dois anjos é Jesus e o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Que coisa tremenda! Parece que os anjos estão querendo tirar quase que a força Ló de Sodoma e Gomorra. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Pois é, meus irmãos, Ló, sua esposa, suas duas filhas, que coisa triste. Será que Ló havia falado ao povo? Havendo levado fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Oh, que coisa! Mais uma intercessão de Ló, mais um pedido de Ló, mais uma súplica de Ló. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, disse Ló. Permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. O Ló parece que está fazendo apelo em cima de apelo. Os dois anjos então disseram: quanto a isso, estamos de acordo para não subverter a cidade de que acaba de falar. Apressa-te, refugie-te nela, pois não posso fazer nada enquanto não tiveres chegado lá. Olha que coisa tremenda, os anjos dizendo: eu não posso fazer nada, o céu está esperando. O céu está esperando o sinal verde, você tem que sair daqui. Com efeito, a intercessão de Abraão está funcionando. A cidade de Nínive, a sua provável destruição, Deus se comunicou com Jonas. E aí nós vamos entrando na conclusão. Esse profeta desobediente, esse profeta que ouviu o chamado de Deus, a convocação de Deus, e deu as costas para o Senhor.